Salve, salve galera! Bem-vindos a mais um podcast aqui na Apologética Luterana. Quem vos fala é o Juan e hoje eu serei o anfitrião aqui no episódio de hoje. E também junto com o meu amigo, que vocês já conhecem, né, o Matheus. Manda um salve aí, Matheus. Salve, galera. Boa noite. Então, gente, hoje a gente vai gravar um programa muito bom, né? Eu sei que vocês já estão com saudade do nosso podcast, a gente estava sumido um pouquinho, mas estamos voltando. E hoje vamos gravar um episódio muito bom com um convidado muito especial pra gente, um grande amigo. E um podcast também que algumas pessoas pedem bastante, né? Hoje vamos gravar com o Natan. Manda um salve aí, Natan, pra galera. Salve, galera. Pra quem não sabe, galera, o Natan é o otimista, tá? O famoso otimista. Exato. O vulgo otimista aí, ó. É, com foto de anime. Sim, ele mesmo. E, cara, e foi a doideira pra trazer o Natan, né, mano? Conseguimos trazer o Natan, graças a Deus. A gente só teve que sequestrar a família dele, né? Mas tudo bem. Que bom, cara. Tô honrado de participar com vocês, tá? Que bom, cara. A honra é toda nossa, mano. É muito bom participar aqui. O Natan ajuda muito a gente aqui na Apologética Luterana. E o Natan, ele ajuda muito o luteranismo aqui também no Brasil, viu, gente? É um dos caras aqui. Cara, eu nunca falei isso, eu acho que o Matheus também, não sei. Que grande parte de influência na minha conversão pro luteranismo foi com o Natan, né? Então o Natan é um cara excepcional e grande parte de muita gente aí também, né? Mas enfim, gente, hoje o podcast vai ser sobre a doutrina do pecado original. E sem mais delongas, vamos partir para a primeira pergunta aqui para o Natan. Natan, o que é exatamente a doutrina do pecado original e como ela é abordada na Bíblia, nas Escrituras e também nas confissões luteranas? Perfeito, né? Então, a doutrina do pecado original, ela é a doutrina que fala acerca da queda do primeiro homem, de como o primeiro homem cometeu o seu pecado e ele caiu da graça de Deus. É um dos primeiros artigos da Confissão de Augsburgo, já logo no segundo artigo da Confissão, trata disso. E um dos principais temas para nós abordarmos a doutrina do pecado original vem de Romanos 5,12, quando o apóstolo diz que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, todos estão culpados, todos estão em estado de ira, né, como o apóstolo vai falar em outra epístola, e por isso todos caíram da graça. Todos precisamos da graça de Jesus Cristo para sermos salvos. Agora, já no artigo 2 da Confissão de Augsburgo, muito antes desse artigo ser escrito, para nós abordarmos a questão das confissões luteranas, a gente tem que primeiro falar do contexto histórico. Então essa questão vai começar lá nos comentários de Lutero a Romanos, nos comentários de 1514 a 1516, né, na Escólia. São os comentários, a glossa, a um texto específico. Nesses comentários, Lutero vai desenvolver o que, posteriormente, né, colocado em linguagem aristotélica, a gente vai distinguir entre a matéria, ou material do pecado, e a forma. A matéria, ou material do pecado, é aquilo que nós chamamos de material inflamativo, que os teólogos chamarão, já na época de Pedro Lombardo para frente, de fomes, que é herdado habitualmente, ou a raiz, que seria a concupiscência, e a forma desse pecado, que seria a culpa. Muito antes da época da Confissão de Augsburgo, essa doutrina vai entrar em choque com a Igreja Católica Romana. Não porque eles negam o pecado original, mas porque eles têm uma concepção diferente. Então, um dos motivos da bula da Exsurge Domini, de 1520, que vai excomungar Martinho Lutero, é justamente porque ele mantém que esse material inflamativo, ou fomes, não consiste só na falta de justiça concreta, mas também em um estado de iniquidade que é, por si só, contrário à lei divina, que Lutero vai chamar da concupiscência depravada. Isso vai para a Confissão de Augsburgo, que vai dizer: ensinamos que essa epidemia inata e esse pecado hereditário verdadeiramente é pecado e que condena a ira eterna de Deus a quem não renascer pelo batismo e pelo Espírito Santo. E ali ele condena os pelagianos que não consideram que o pecado hereditário seja pecado e que não precisamos do batismo para renascer pelo Espírito Santo. Isso será defendido posteriormente no segundo artigo da Apologia da Confissão de Augsburgo e será novamente abordado por Lutero nos artigos de Smalcalde, quando ele diz que confessamos com o apóstolo Paulo, em Romanos 5, que o pecado se originou de um só homem.
e que esse pecado hereditário é é uma corrupção tão profunda do homem, tão perniciosa, que a razão não compreende, né? Citando os textos prova de Salmo 51, Êxodo 33, Gênesis 3 e afins. Na época de Lutero contra Erasmo, haviam muitas questões, né, que Lutero vai dizer no De Servo Arbitrio que eram secundárias. São questões importantes, mas ele vai chegar ao ponto de dizer que são secundárias. Que seja o papado, a controvérsia das indulgências e tudo mais. Porque Erasmo vai ir direto na fonte, tanto da predestinação, quanto o pecado original, ele é ruim no ser humano, quanto ele afeta o ser humano. É daí que vai nascer uma certa linguagem em Lutero de falar de pessoa-pecado, pecado-homem, né? Que inclusive a Declaração Sólida vai também abordar. Posteriormente, já na época da Fórmula de Concórdia, na Declaração Sólida, quando Martinho Lutero já havia falecido, por volta de 1577, ocorreu uma controvérsia entre os teólogos da Confissão de Augsburgo acerca do que é o pecado original. Aí a questão da discussão na Declaração Sólida, né, da forma de concórdia, ela envolve a natureza do pecado original. Não teve uma controvérsia que se discutia se o pecado era substancial ou acidental? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Perfeito. Na época, existia um homem chamado Flácio. Em tese, ele era um teólogo ortodoxo da Confissão de Augsburgo, mas por uma certa falta de noção de categorias aristotélicas, ele chegou ao ponto de dizer que o homem em si, o próprio homem, ele se tornava o pecado original, que a substância do homem era de tal maneira corrompida que a imagem de Deus havia sido destruída totalmente e substituída pelo pecado original. Então Flácio vai dizer que a própria substância do homem, a própria substância, o próprio ser do homem é pecado original. E a fórmula vai dizer que isso está errado. Aquelas coisas que lhe pertencem acidentalmente à essência, é assim que o pecado original faz parte do homem. Deus criou o homem bom, a substância do homem até agora é boa, mas o diabo, por meio do fruto e da queda do homem, corrompeu acidentalmente a substância criada por Deus. Então, embora o homem ainda seja bom, essa corrupção acidental das faculdades do homem, que ainda é muito severa, mas não muda o ser do homem, ela se chama pecado original. Ela corrompeu a substância que foi criada por Deus. Cara, isso é muito interessante, porque se for olhar com a própria definição aristotélica de substância e acidente, isso traz um sentido muito profundo, né? A substância, ela está lá, porém um acidente ele não define a essência, né? Eu gosto muito dessa definição, inclusive tem um artigo do Dr. J.B. Cooper que ele fala sobre isso. O acidente, né, na questão da aflição ali do pecado original. Muito interessante isso mesmo. Isso afeta a cristologia também, né, Juan? Porque se a gente pensa que Jesus assumiu a natureza humana e ele não pecou. Em tudo ele era semelhante a nós, exceto no pecado. Se o pecado fosse algo substancial à natureza humana, ele teria que assumir o pecado. De certa forma, glorificar também o pecado, que seria uma contradição, né? Porque a salvação ela consiste na glorificação da carne por meio da assunção do verbo. Então ia ser um problema cristológico gigantesco. Exatamente. Isso é um problema muito grande. Seria um problema insolúvel. Não teria como resolver esse problema. Perfeito, perfeito. A fórmula ela continua, né? E ela fala que apesar de ser algo que é um acidente, não é algo que pode ser simplesmente resolvido. Por exemplo, eu não posso pela minha própria força ou com a ajudinha chegar e resolver o pecado original. É como se a gente tirasse uma tinta ou separasse os líquidos lá que tem na água. É uma coisa que está encravado na nossa natureza e que só pode ser removido pelo sangue precioso de Jesus Cristo, né? E sobre como essa discussão, já puxando para a próxima pergunta, como a igreja veio a reconhecer essa doutrina? Porque tem alguns textos polêmicos na Bíblia, a gente tem que admitir. A base para essa doutrina está principalmente no Salmo 51, em Romanos 5, e em alguns outros textos que falam sobre. Pronto, João 3, quando Jesus fala que aquele que nasce da carne é carne, aquele que nasce do espírito é do espírito. Mas também tem alguns textos que podem ser usados, como foi usado por Pelágio, por exemplo, para contradizer essa doutrina, que é principalmente Ezequiel, né? Ezequiel 18, Ezequiel 33, que fala que o pecado dos pais não passa para o filho, né? Como é que então Pelágio ele argumentou e como Santo Agostinho respondeu ele nas controvérsias sobre a natureza e a graça?
Para a gente entender como Santo Agostinho vai argumentar, não só da escritura, mas também do uso da igreja, a gente tem que primeiro entender o que é lex orandi. Lex orandi e lex credendi é um termo latino que significa que a lei da oração é a lei do que cremos. Ou algumas traduções mais liberais falam de que a lei da oração é a lei da igreja. É aquilo que a igreja ora é aquilo que a igreja crê. Ou seja, dos costumes da igreja, nós extraímos a teologia dela. Então, do que a igreja reza, do que a igreja faz na liturgia, da liturgia, por exemplo, do sacramento do altar, nós poderíamos retirar a presença real. Esse termo, lex orandi, ele nasce não com Santo Agostinho, e nem muito antes, embora ele já tenha sido implementado. Ele nasce com um discípulo de Santo Agostinho, em um tratado que ele está defendendo mesmo, chamado São Próspero. Mas esse termo já era usado muito antes na igreja, né? Por exemplo, Tertuliano, no Tratado sobre a Alma, ele pode dizer o seguinte: cada alma, em virtude de seu nascimento, tem sua natureza em Adão até nascer de novo em Cristo. Ela é imunda até o tempo em que a igreja não lhe aplica o lavro, que ela permanece sem a regeneração. Orígenes, na 8ª homilia sobre Levítico, depois de citar o Salmo 51, ele vai dizer o seguinte: a esse dizer pode-se acrescentar a razão pela qual é necessário, uma vez que o batismo da igreja é dado para perdão dos pecados, que de acordo com a observância da igreja, o batismo também seja dado a bebês, já que certamente, se não houvesse nada em bebês que deva pertencer ao perdão e à indulgência, então a graça do batismo pareceria supérflua. Então você vê que muito antes da controvérsia pelagiana, já em Orígenes, a gente vê que há uma justificativa dos princípios do que a igreja reza, do que a igreja faz. Nós justificamos o que acontece com os bebês, ou seja, de que eles estão precisando de uma remissão de pecado. É daí que Santo Agostinho vai argumentar contra Pelágio de que a admissão dele do batismo infantil é uma contradição em termos. O batismo das crianças só seria válido, ou melhor, só seria necessário se elas carregassem o primeiro pecado do pai Adão. Só assim faria sentido. Do contrário, o que a criança teria para a remissão de pecados? Se o batismo ele é efetuado pela igreja, como diz Atos 2:31, para a remissão de pecados, então por que mais uma criança seria batizada, se não para efetuar essa remissão de pecados? E daí Agostinho vai argumentar nos seus escritos antipelagianos que Pelágio está em uma inconsistência com o que a igreja reza e crê. Eu acho interessante que a ideia de pecado original, ela surge a partir do lex credenti, lex orandi, do pedobatismo, né? Do batismo infantil. Isso, muitos calvinistas, muitos reformados, eles não querem admitir, né? De linha batista, principalmente. Eles querem ter a ideia do pecado original bem forte, né? Da depravação total, mas não entendem que essa doutrina, ela vem sendo compreendida pela igreja por causa dessa controvérsia. Inclusive, eles usavam o nascimento virginal de Cristo também para falar sobre isso, né? O fato de Cristo ter nascido de uma virgem e não ter dado o pecado que lhe é passado de geração em geração pelo homem, né? Você pode falar um pouquinho sobre isso também. Porque há uma teoria, né? Já da época de Santo Agostinho, já mais envolvida por ele, de que a forma pela qual o pecado original é repassado é pelo homem, né? Pelo homem que insemina a mulher, e aí o pecado original ele é repassado. Mas Cristo nasceu de uma maneira não só extraordinária, mas também peculiar. Ele nasceu de uma virgem que nunca teve homem, a Virgem Maria, e assim o nascimento dele é excepcional. Daí, Santo Irineu, por exemplo, quando ele vai falar sobre o batismo perdoar pecados, ele se atrela justamente à questão que Cristo nasceu assim, desse modo, e desse modo ele purificou as águas do batismo no seu próprio batismo, não tendo ele mesmo pecado, nascido de uma virgem pura, como diz Santo Atanásio, ele batiza para purificar a água do batismo. Ainda sobre a controvérsia pelagiana, é importante destacar que Pelágio, ele entendia a graça como sendo algo da natureza, entende? Então, por causa Deus concedeu pra gente o livre-arbítrio, toda a natureza, o homem pode, a partir dessa natureza que ele recebeu, buscar a sua própria salvação, porque o pecado de Adão e Eva afeta somente a eles, e aqueles seus descendentes eles não podem ser culpados. Então, por meio das forças da natureza, eles podem buscar a salvação. Isso, a preocupação de Pelágio estava muito envolvida porque ele era monge, né, se eu não me engano, e ele buscava um rigor moral, buscava renovar o rigor moral das pessoas que estavam se perdendo. Daí ele comete o erro de ir para esse excesso. Agostinho ele trata sobre isso em alguns livros, né?
se você tiver a coleção da Paulus, é aquele dos livros da graça, 1, 2 e 3, especialmente da natureza e a graça. Ele fala sobre essa questão. Ele fala de tamanho foi a corrupção que o pecado original se encravou no ser humano, que ele, sem a ajuda da graça, não pode fazer nenhum movimento para a salvação, e nem mesmo iniciar a sua própria conversão. E Pelágio, ele vai se opor a isso, e vai ter uma grande discussão na igreja, que vai terminar futuramente só com o Concílio de Orange, né? Mas antes ainda tem a doutrina de João Cassiano, de Próspero, etc. Mas aí já vai ser assunto para outro podcast, galera, senão vai ficar muito cheio. A próxima pergunta, ela é sobre o quesito da teologia da justificação. Sabemos que a teologia da justificação é um dos pontos centrais de Lutero, né? Ele é muito conhecido aí pela teologia, né, da justificação. Então, Nathan, qual foi o papel da compreensão da doutrina do pecado para o desenvolvimento aí da teologia da justificação em Lutero? Para nós entendermos isso, né, a gente tem que voltar lá para 1514, quando Lutero começa a comentar Romanos, na sua escolha, e ele se apoia principalmente em Santo Agostinho, nos escritos de Santo Agostinho contra os pelagianos. É aqui que começa a influência de Lutero para o desenvolvimento da sua própria doutrina da justificação. E Lutero se baseia em duas coisas principalmente. Lutero se baseia na noção de lei, de Santo Agostinho, e na noção de amor. Sobre a noção de amor, Santo Agostinho, na Epístola 167, ele vai defender que o amor do homem, por mais que ele tente se aperfeiçoar, por mais que ele ame a Deus, ele de fato deve fazer isso, mas o amor dele sempre é incompleto. Ele vai dizer o seguinte: diminui-se a prática do pecado na medida em que se incrementa o amor a Deus e ao próximo. Mas quanto mais o homem é deficiente no amor, mais está repleto de pecado. A perfeição no amor é alcançada quando nada da enfermidade do pecado resta em nós, que é só na morte. Ou seja, a perfeitíssima caridade do homem nunca é alcançada. Aquilo que falta no cristão, tudo que for menor do que a plenitude do amor, que é a perfeitíssima caridade, ela é atribuída ao vício. O vício é o próprio pecado, é a própria falta com a lei divina. E se ainda há essa falta no santo, então ela nunca é alcançada em vida. O homem nunca consegue cumprir a lei de maneira perfeita. Santo Agostinho cita principalmente o segundo capítulo da Epístola de São Tiago, que São Tiago vai falar que se o homem erra em um tio na lei, então ele não a cumpriu. Ele deixou algo faltando. Então, como a concupiscência está permanentemente com os santos nessa vida, o amor por Deus nunca é dito ser perfeito. E a misericórdia de Deus, pela misericórdia de Deus, a relíquia da concupiscência não é imputada como pecado. Daí vem aquele dito do Salmo 119: guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem. Então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Deus não imputa aquilo que nós não consentimos. E é daqui que Lutero começa a desenvolver a noção dele de que é necessária uma justiça alheia. E quando Cristo está presente, ou melhor, quando Deus deseja considerar a lei como cumprida pelo cumpridor da lei, que foi Jesus Cristo, é quando nós somos justificados. E Santo Agostinho, no primeiro livro das suas retratações, ele vai dizer justamente o seguinte: pois por quem a lei pode ser observada até nos mínimos pormenores, senão por aqueles que cumprem todos os preceitos divinos, mas nos mesmos preceitos há um que nos ordena dizer: e perdoa-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores. Essa oração toda a igreja diz e dirá até o fim do mundo. Portanto, consideram-se cumpridos todos os mandamentos quando é perdoado tudo o que não se faz. Ou seja, daqui Lutero extrai que quando Cristo está presente, aquele pelo qual nós rezamos, aquele pelo qual nós nos apropriamos pela fé, a lei que exige pune os pecadores chega ao fim. Não chega ao fim como aquilo que nós não devemos mais observar, mas ela chega ao fim como aquilo que nos justifica. Cristo já cumpriu a exigência da lei. Agora, nós nos apropriamos daquilo que Cristo fez. E Santo Agostinho ainda, desenvolvendo a questão da lei em Santo Agostinho, para influenciar Lutero, Santo Agostinho diz o seguinte: enquanto o homem viver, ele não pode deixar de ter alguns pecados leves, ou pecados veniais. E que mesmo assim ele não deve fazer pouco caso desses pecados. Porque quem faz pouco caso desses pecados, ele despreza a justificação que ele recebeu de Deus. Então, sobre a perfeição do homem na justiça,
ele vai dizer o seguinte sobre o cumprimento da lei e a concupiscência. Embora mesmo agora todo homem que progride, avançando sempre com um propósito reto, afasta-se de todo pecado e se desvia ainda mais dele à medida que se aproxima da plenitude e perfeição do estado justo, porque mesmo a própria concupiscência, que é o pecado que habita em nossa carne, nunca deixa de diminuir naqueles que estão progredindo, embora ainda permaneçam em seus membros mortais. E aí ele diz o seguinte: uma coisa, portanto, é afastar-se de todo o pecado, um processo que já está em andamento, e outra coisa é separar-se de todo o pecado, o que irá acontecer no estado de perfeição futura, só na próxima vida, não é no agora. E daqui Lutero acaba extraindo a questão. Nós não conseguimos cumprir perfeitamente a lei e o nosso amor é imperfeito. O apóstolo Paulo, quando ele disserta em Romanos 3-4 que o homem, não pelo trabalho que ele opera sob a lei, mas sobre aquilo que ele recebe pela fé. E lá no capítulo 13 da mesma epístola, o apóstolo Paulo fala que o amor é a plenitude dessa lei. Lutero entende o seguinte: ainda que nós comecemos a cumprir a lei, ainda que com imperfeição no estado atual, nós começamos a cumprir a lei, começamos a ter o amor por Deus, esse amor que ainda é imperfeito, né? Como Santo Agostinho vai dizer que restam certos resquícios da concupiscência da carne a serem controlados pela continência, então esse amor acaba nunca sendo perfeito. Ora, mesmo na plenitude da lei, ela já é excluída da justificação, ela é excluída. Eu tenho um comentário, inclusive eu queria interagir com o Juan, né, nessa questão, que eu estava lendo sobre isso no livro Justification by the Word, né, Restoring Sola Fide. Ele vai falar, ainda tratando do contexto que Lutero estava inserido, a noção de justificação, ela se baseava muito nas categorias aristotélicas. Inclusive o Juan, ele me deu um livro que me ajudou muito a entender isso, que foi o Ética Nicômaco, em que Aristóteles fala que a virtude ela é adquirida pelo hábito, né, pela prática. Então, muito da noção que Lutero estava inserido, a pessoa ela se tornava justa quando era infundido a ela o hábito da caridade. Então, se tornava justa com o auxílio, cooperando com a graça, para que então ela pudesse ser progressivamente justificada e sanada. Agora, o que Lutero ele vai entrar em crise praticamente, é que ele olha para dentro de si e ele vê o pecado que corrompe todas as suas ações. Então, toda a sua cooperação, todas as suas satisfações dos pecados confessados são imperfeitos por causa da concupiscência, né? Então, ele vai rejeitar aquele princípio do Gabriel Biel, né? Que faz o melhor que for possível para você, porque isso meio que viola o texto que já foi lido pelo Nathan aqui, né? Que é o Tiago 1, se eu não me engano. Que a pessoa se descumpre um ponto da lei. Isso, se descumpre o ponto da lei, descumpre todos. Então, ele ficou... Não existe solução para mim, porque se depende do meu hábito, da minha cooperação, e tudo que eu faço tá manchado pela consciência, pelo pecado, infeliz de mim, né? Miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo da morte? Parafraseando Paulo. O que tu tem a falar sobre isso, Juan? Cara, é muito interessante isso, porque foi uma das maiores influências para que Lutero escrevesse as teses que algumas pessoas não conhecem, né? Que é as 97 teses contra o escolasticismo. E Lutero ele bate muito nesse ponto sobre a virtude, né? É lógico que ali ele bate muito em Duns Scoto, em Gabriel Biel, no Guilherme de Ockham, né? Que são os nominalistas ali. Porém, essa questão ela estava muito em alta naquela época, né? Principalmente por influência aí da Ética Nicômaco, sobre as virtudes em Aristóteles, etc., né? E essa questão das virtudes, né? Para você alcançar a perfeição através do exercício e tal, ele tem as virtudes intelectuais, etc. E Lutero ele bate muito nesse ponto, né? Inclusive, eu estava até conversando com um professor meu sobre a questão que Lutero ele foi muito forte, né, nessas teses, que foi a questão da vontade. A vontade ela sempre vai estar inclinada para algo, mesmo que você seja a pessoa mais virtuosa do mundo, a sua vontade sempre vai estar inclinada para algo. Inclusive ele bate muito em das escuta ali, né? Bate entre aspas assim, viu, gente? A galera que escuta aqui que é católica fala assim, então Lutero refutou das escuta? Calma aí, viu, gente? É forma de falar. Ele fala muito sobre Duns Scoto nessa questão, né?
que a vontade livre é um pouco complicada, né? Inclusive ele lança ali a questão da vontade cativa. Prefiro a vontade cativa, a palavra de Deus, cativa a Deus, etc. Então foi uma coisa muito forte, essa questão das virtudes, né? De você alcançar uma perfeição através do seu esforço, das faculdades, da alma, etc. Pois é. Aí o que Lutero ele coloca no lugar, né? Ele critica muito o uso de Aristóteles na filosofia, tanto que na filosofia não, na teologia, né? Tanto que nesses artigos de Hayek, né, contra os escolásticos, ele fala muito contra isso. E o que ele coloca no lugar? Ele coloca a promessa actual de Cristo no Evangelho. Então, aquilo que nos justifica não seria a incorporação da virtude pelo hábito, né? Que nos leva até o fim da santificação. Para ele, o que nos justifica é o Cristo presente na palavra, no Evangelho. Daí que vem a distinção lei e Evangelho que o Natan estava falando por aqui. Porque a lei ela vai condenar o nosso pecado, ela vai mostrar o tamanho da culpa que vem, que nasce da consciência e se materializa nos pecados atuais também. E o Evangelho vai mostrar o Cristo para nós. Então, Lutero ele vai ver o poder sacramental da palavra. Então, Cristo está na palavra. Então, a gente pode se apegar na promessa de Cristo, descansar na justiça que não provém de nós, mas provém dele, tá? Então, para Lutero, a salvação para Lutero é estar em Cristo. Então, a teologia luterana ela vai fazer uma distinção, né, entre você estar em Adão e estar em Cristo. Isso tem muito a ver com a questão dos três ofícios que a gente falou no podcast sobre Cristologia com o Moacir, muito bom, assisto. Porque Jesus, ele é o ser humano representante, o cabeça, assim como Adão, como o São Paulo fala em Romanos 5. E assim também como os reis e sacerdotes de Israel. Quando um rei era bom, todo o povo prosperava, mas quando um rei era mau, todo o povo ia à ruína, ele agia como representante. Assim também o sacerdote, o sumo sacerdote Arão e todos os outros que seguiam. Então Jesus, como sendo rei e sacerdote, ele representa aqueles a quem eles que são trazidos a ele, né, o seu povo. Então estar em Cristo significa você usufruir dos benefícios que Cristo alcançou. E enquanto está em Adão significa partilhar da culpa que ele nos trouxe. Santo Irineu ele usa isso na teoria da recapitulação, falando que nós morremos numa árvore, no madeiro, mas também vivemos numa árvore, no madeiro. Então, Adão que nos condenou, o segundo Adão vem e nos restaura, né? Então, esse negócio de estar em Cristo é estar livre da culpa, estar livre do pecado, estar sujeito a uma justiça que não provém dos nossos próprios esforços, mas que nos é dada gratuitamente pelo Evangelho. Exatamente. Ô, Matheus, é bom citar que eu lembrei aqui que Lutero, na sua grosseria, né, básica, ele fala que a totalidade de Aristóteles para a teologia é como a escuridão é para a luz, né? Mas Lutero ele tinha um problema com Aristóteles que para ele era duplo, né? Principalmente o primeiro problema é que a ética aristotélica, em especial a ética nicômico, foi usada nesse período para promover uma doutrina de obra e justificação ali correlacionadas, né? Onde, como você falou, a virtude ativa ela constituía também como justiça. E Lutero ele bate muito nesse ponto ali, se não me engano, na tese 41. Então, passando agora para a próxima pergunta, feitas as contribuições para essa questão, quais foram as principais controvérsias que surgiram entre os teólogos romanos pós-conciliares e os mestres luteranos da segunda geração? Então, galera, teve o Concílio de Trento. O Concílio de Trento ele respondeu, né, às reformas, tanto a reforma luterana como a reforma calvinista, e ele definiu algumas coisas que a gente vai falar por aqui. E os teólogos pós-tridentinos vieram para defender o Concílio de Trento, enquanto os teólogos que vieram depois da Forma de Concórdia, da segunda geração dos luteranos, eles vieram defender a posição luterana. Então, contextualizado agora a discussão, eu passo para o Nathan responder. Então, a principal controvérsia que surgiu entre eles era ainda na questão que Lutero desenvolveu da concupiscência ser um pecado ou não. Que é o seguinte,
A nossa concepção de lei, que é compartilhada entre luteranos, calvinistas, reformados e católicos romanos, é de que a vontade de Deus ela é expressa na lei divina. Ou seja, a lei divina é uma expressão do ser de Deus. Esse é o caráter da lei moral que nós encontramos, por exemplo, nos 10 mandamentos. Daí segue, por exemplo, que o escolasticismo medieval desenvolveu a noção de que todo pecado acaba sendo voluntário, né? Ou seja, porque como ele só pode residir em uma criatura racional, ele acaba sendo, então, voluntário. E aí o escolasticismo começou a distinguir entre o que eles chamam de desejo primo primi, no latim, que é, traduzindo bem de maneira bem liberal, primeiríssima, segundo primi, que é a primeira, e os deliberados. Primo primi são aqueles pensamentos e desejos que surgem em nós espontaneamente, antes de qualquer consentimento da vontade, e eles não são pecaminosos para os escolásticos. Segundo lugar, vem aqueles desejos pelos quais a vontade oferece resistência, mas ela foi dominada, né? Então, são pecados veniais. E aqueles que a vontade consente, né? Ela consente consciente de que é um pecado, ela consente plenamente, e isso afasta o homem da graça divina. A reforma, embora também considere que o pecado é uma questão que envolve o consentimento do homem, pelo homem ser um ser racional, ela não acabou concordando que os desejos impuros que surgem em nós não são vontade. Pelo contrário, os desejos que surgem em nós, a parte da nossa vontade, ainda são pecado pela concupiscência. Daí Santo Agostinho vai dizer, no De Nuptiis, que o pecado original, sendo perdoado no batismo, ele não é perdoado no sentido de que não existe, mas no sentido de que ele não é imputado. Ou seja, ele continua lá. Ou seja, a primeiríssima moção ao pecado, aquela que vem antes de qualquer deliberação da nossa vontade, os escolásticos luteranos dirão, mesmo sem consentimento, ainda são pecado. Por quê? Como eles justificam isso? Eles justificam dizendo que, embora o pecado considerado em si mesmo, né, a definição usual de pecado, seja um ato consciente da vontade, esse ato consciente da vontade foi o primeiro ato de Adão, que passou por todos nós. Então, esse primeiro ato pecaminoso, quando ele passou por nós, ele deixou vestígios. E esses vestígios corromperam a natureza humana de uma tal forma, a sua própria vontade, ela acabou sendo contrária à lei divina. E aqui a gente invoca a autoridade de Santo Agostinho. O que Santo Agostinho diz no comentário 140 ao Salmo? Ele diz que o interlocutor pergunta: como se pode ser parcialmente justo e parcialmente pecador? Sentimos dificuldade, parecemos falar paradoxos, porque realmente parece um paradoxo. Mas por que não é? Porque Agostinho está aqui assumindo que o próprio impulso carnal da concupiscência, o próprio impulso que nos impede de alcançar a perfeição em vida, eles já são contra a lei divina. Só que no caso do regenerado, que usa o escudo do batismo, sem o consentimento, ele não incorre em falta. Lá no início do podcast, a gente falou do que constitui o pecado original. Que o pecado original constitui tanto no material inflamativo, quanto na sua causa formal. A causa formal seria a culpa, né? A culpa que é remida pelo batismo, e o material inflamativo, embora também remido de modo que, sem o consentimento, ele já não incorre em falta, ele continua sendo contrário à lei divina, porque os seus impulsos não estão a favor da lei divina, eles são contrários. É aquilo que o apóstolo Paulo fala em Romanos 7. Não é o pecado que eu quero que faz, mas aquele pecado que habita em mim, quando ele fala justamente da concupiscência. E aí Santo Agostinho, derivando mais essa questão, que aí vai ser seguida pelos escolásticos luteranos, sempre colocando em xeque os teólogos romanos, eles vão citar Êxodo 17. Não cobiçarás. Ora, a lei nos manda não cobiçar, mas esse próprio cobiçar, ele já não é espontâneo. É aquela primeiríssima moção que age contra a lei divina. E é justamente essa noção que os teólogos romanos pós-conciliares não vão concordar com a posição da reforma, de que a perfeição do homem ela é impedida de tal modo, antes da própria deliberação, antes do próprio consentimento, ele já está contra a lei divina. Embora não incorra em falta, ainda assim, essa própria moção para o contrário da lei, o não cobiçarás, ele já é contra a lei divina, então já é pecado. E os teólogos romanos vão discordar fortemente dessa noção. Eu vou fazer um comentário sobre a posição do concílio, né? E sobre a interpretação de Bellarmino defendendo a posição católica romana, né? Vou ler a citação aqui. O Santo Concílio, Concílio de Trento, declara que a Igreja Católica jamais entendeu que esta concupiscência, que o apóstolo denomina pecado,
se chame pecado, por ser verdadeiro e propriamente pecado nos renascidos, mas por se originar do pecado e nos inclinar ao pecado. Se alguém disser ao contrário, que seja excomungado. Belarmino ele vai interpretar isso a partir de Tiago 1, né, versículo 15, que diz que aquilo que aquilo que não pode ser consentido não pode ser pecado. Isso é a posição de Belarmino. Já que a concupiscência não é algo que é consentido, você não consente com ela, você não escolhe ter, então isso não pode te culpar, né? Não pode ser pecado. Daí como é que Gerhard, como é que Kemenes, eles vão responder a essa posição? Vamos dar um contexto geral para a posição, um melhor contexto para a posição luterana, né? Quando nós dissemos que a concupiscência está presente no regenerado e que ela não é imputada à pessoa que foi batizada, absolvida e liberada da culpa, nós podemos falar por analogia de um assassino que é libertado da culpa pela graça de Deus, mas o ato do assassinato em si, o fato dele ter assassinado alguém, é em si culpável, sempre culpável. O ato em si não deixa de ser culpável. Da mesma forma, o desejo maligno da carne, a própria concupiscência, só pode ser culpado per se, mas a pessoa regenerada, né, que ainda está viva, ainda está em carne, ela não é culpada. Daí Gerhard responde o seguinte, né, que embora o apóstolo diga que seja pecado, eles acabam negando. O apóstolo diz mais de 20 vezes, né, que é pecado. Então, em primeiro lugar, pela própria força do apóstolo, acaba sendo um tanto quanto absurdo do apóstolo Paulo inverter a palavra dele de tal modo, usando outro apóstolo, né? Porque a palavra do apóstolo Paulo permanece sendo de que a própria concupiscência é pecado. Ele a chama diretamente de pecado em Romanos 6-8. Quando o apóstolo Tiago responde, né, ele fala da concupiscência, nós podemos notar 3 coisas. Em primeiro lugar, Gerhard vai dizer que, embora o apóstolo diga que a concupiscência dá origem ao pecado, em nenhum lugar ele diz que não é pecado. Que essa conclusão não pode ser extraída da palavra do apóstolo Tiago, porque ele contradiria o apóstolo Paulo, e que, da mesma forma que o homem, por exemplo, ele dá nascimento a outro homem, né? Um pai e uma mãe dão nascimento a um filho, ou, segundo aquele velho ditado, filho de peixe, peixinho ele não perde aquele gênero, a sua espécie, ele não perde a sua essência. Ora, se a concupiscência dá origem ao pecado, é aí que ela mesma é pecado, porque aquilo que dá origem e aquilo que nasce compartilham um com o outro a espécie, ou o gênero da coisa. Então, se a concupiscência dá origem ao pecado, nós temos que dizer que ela por si mesma já é pecado. Do contrário, como aquilo que não é pecado daria origem ao pecado? A posição se torna inconsistente. Perfeito, cara, muito bom mesmo. E essa é uma das principais diferenças entre a igreja luterana e a igreja católica hoje. Se a gente parar para analisar os debates sérios, tá? Sem ser essa discussãozinha de internet que a gente vê por aí, de apologista pop, a grande questão, a grande divergência, ela nasce dessa discussão sobre a natureza do pecado original, porque isso vai afetar toda a forma como você vê a soteriologia, por exemplo. O que me deixa ainda em dúvida, por exemplo, porque a pessoa ela é batizada, né? A gente pensa que, beleza, o bebê é batizado, o batismo limpa os pecados, então por que ele continua tendo um pecado nele, né? Que é o pecado original. Como é que isso ocorre? O batismo não limpou de verdade o pecado? O que aconteceu? Então, né? Lá nas sentenças de Pedro Lombardo já dirá o seguinte, né? Que o pecado original ele é remido de 2 formas. Pela atenuação da fomes, né, que é a matéria do pecado, ou o material do pecado original, que é a concupiscência, e pela absolvição da culpa. E ele vai dizer o seguinte: e assim se diz que o pecado original é remido no batismo por uma dupla razão. Porque pela graça do batismo, o vício da concupiscência é enfraquecido e atenuado, de modo que não reinará mais, a menos que seu vigor seja restaurado pelo nosso consentimento, e porque a culpa é absolvida. Então, o que acontece? Quando o homem é batizado, a concupiscência, de fato, ela é remida. Embora a sua própria natureza ainda seja de pecado, pelo que o homem ainda vive, como diz o apóstolo Paulo, do pecado que habita nele, mesmo regenerado, o pecado ele ainda é remido porque ele é dito ser absolvido, entende? E aí, assim diz, né, São Gregório de Nissa nas Beatitudes, quando ele vai falar do pecado, ele fala que esse pecado, embora remido,
Ele instala-se em nós quando nascemos, cresce conosco e fica em nossa companhia até o fim da vida. Né? Ou seja, embora ele seja remido, e embora naquele que não adere em consentimento, não dá consentimento a esse pecado, ele não seja ruim para o homem, ele continua sendo pecado, mas ele não atribui falta ao homem, ele já está remido. E aí Santo Agostinho vai dizer no Contra Juliano, no segundo livro do Contra Juliano, o seguinte: essa lei do pecado que está nos membros do corpo desta morte é perdoada pela regeneração espiritual, mas também permanece na carne mortal, perdoada de fato, porque sua culpa é remida pelo sacramento pelos quais os fiéis são renascidos, mas permanece porque produz desejos contra os quais lutam os fiéis. Então aí você vê, quando nós dizemos que o pecado original é remido, nós falamos que ele atenua as consequências da concupiscência, do pecado original, ou seja, enquanto você não dá consentimento, ele já não lhe atribui falta, e a própria culpa desse pecado é absolvido, e dos pecados atuais que você cometeu. Então, verdadeiramente se diz que o homem é regenerado. Aqui o homem é renovado por uma nova vida em Cristo, contanto que ele não dê consentimento mais a esse pecado. Muito bom, muito bom. Natan, sobre a próxima pergunta, a gente falou muito sobre a questão da concupiscência, né? Queríamos saber até que ponto essa concupiscência afeta o ser humano e em que sentido podemos falar de ações meritórias ou progresso de santidade. Tá, então é aquilo que nós discutimos até o momento, de que acaba faltando no homem, por conta dessa enfermidade do pecado que está no homem, ele acaba tendo alguns problemas, né? Dentre esses problemas, dos quais Lutero vai desenvolver, é de que o homem já não consegue obter méritos perante Deus. E aqui tem um sentido específico de mérito que Lutero está combatendo. Qual o sentido de mérito? De que o homem é por si mesmo, pela sua vontade, ainda que a vontade regenerada, ele possa merecer algo perante Deus, ele possa fazer de Deus um devedor. Embora isso acaba contradizendo o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 6. Que o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da vida eterna, o que ele diz? Ele diz que a vida eterna é um dom. Ele contrasta ela com um salário. Então aqui, das medidas de Santo Agostinho, Lutero acaba desenvolvendo que, pela concupiscência habitar ainda na carne do homem, e ela de fato ser um pecado que contamina as boas obras do homem, em virtude delas ainda serem contra a lei divina, nenhuma ação se torna intrinsecamente meritória. E aqui entra o dito de São Bernardo, que o nosso mérito diante de Deus é a misericórdia de Cristo. Ou melhor, que diante de Deus eu só quero como mérito ter a misericórdia de Cristo, desde que eu me recuse a consentir com o pecado. E aqui tem até uma questão um tanto quanto problemática. Acabam se tendo duas correntes agostinianas, concorrendo simultaneamente e descambando tanto na era medieval quanto na Reforma. Ou seja, aquela noção que vai ser desenvolvida por Santo Tomás de Aquino, de mérito congruente, de que obras, aquela própria graça que Deus dá ao homem, e o homem não faz de Deus um devedor por si mesmo, mas Deus se propõe a dever ao homem pelo que ele lhe prometeu, e a noção da reforma. Então, por exemplo, Agostinho e Pelágio, eles têm uma tendência teológica que pode ir além do pensamento original, pela questão dos próprios escolásticos. Então, por exemplo, algumas acusações dos escolásticos posteriores, por exemplo, de que Molina e os arminianos são pelagianos, elas certamente não se encontram no pensamento original de Pelágio. Pelágio não era molinista, e muito menos arminiano. Mas essa acusação encontra efeito porque os autores desenvolvem o pensamento deles, e eles podem acabar entrando no que o pensamento original, tanto em sentido material, quanto em sentido formal, de realmente estar no autor, ou de ser uma conclusão que pode citar do autor, estão lá. Então, na questão do mérito, São Tomás de Aquino acaba podendo ser até mais agostiniano do que Lutero, que nós falamos aqui da fidelidade ao ensinamento original de Santo Agostinho, porque, de fato, o Santo Agostinho vai falar de certas obras serem meritórias, mas o próprio Lutero, daqui a pouco eu vou falar sobre ele também falar de obras serem meritórias, ele também fala mais da misericórdia divina, da necessidade da misericórdia divina e do homem estar de tal forma em uma imperfeição de que ele não pode cumprir o pecado, de que a sua própria carne
ela vai contra, em seus impulsos, contra a lei divina, eterna, que o próprio Lutero acaba seguindo outra linha de pensamento que já está em Santo Agostinho. E aí ele diz o seguinte, o próprio Lutero diz isso no Contralátomo, né? É claro que não existe pecado venial da sua própria substância, mas se é o caso, tampouco há mérito, porque mesmo as boas obras, uma vez que a fome e a sensualidade resistam, não acontecem com a pureza que a lei exige, porque elas não acontecem por todas as nossas forças, mas pelos poderes do espírito que a carne luta contra, então a obra não é meritória. Ela não pode fazer com que Deus seja forçado a nos dar algo. Então Lutero acaba dizendo que, a partir de si mesma, a obra nunca pode ser meritória, de tal maneira que ela possa obrigar Deus a nos dar um prêmio. Mas ainda no próprio Lutero, seguindo ainda o pensamento agostiniano, que ele vai, inclusive, ser implementado tanto pelos escolásticos luteranos quanto pelo próprio Lutero, um sentido em que obras são meritórias. Esse sentido, inclusive, é abordado na própria Apologia da Confissão de Augsburgo e em alguns outros textos luteranos. Mas é importante aqui nós pegarmos o próprio Lutero, né? Que Lutero, no comentário a Gálatas, ele vai dizer o seguinte, que quem surpreende que a essa fé encarnada, por suas boas obras, são atribuídas méritos e recompensas? A quem surpreende? Por quê? Porque a fé, né, tendo Cristo como seu centro, ela adorna o homem. Deus gosta de adornar o homem. Embora ele mesmo não mereça, Deus se faz devedor pelo homem. E aí Lutero diz o seguinte no seu comentário a Gênesis 15. Embora não sejamos justificados por essa glória, porque mas Deus ama seus santos de tal maneira que aprova, adorna e recompensa tudo o que faz. Não por causa das obras em si, mas por causa da fé na semente de Abraão, que é eficaz mediante todo tipo de virtude. Então ainda há um sentido no qual boas obras podem ser meritórias. Ou seja, como vai dizer Apinos, posteriormente, as obras podem ser ditas meritórias num sentido bem específico, pela benevolência divina, por pura graça, né? Como vai dizer Santo Agostinho, graça por graça. Pela benevolência divina, nós recebemos essas retribuições e somos adornados com essas recompensas gratuitas. Elas não são recompensas dadas pelo mérito da própria boa obra em si, mas porque Deus se faz devedor de tal modo que, como ele vai dizer, a recompensa e o prêmio são concedidos de acordo com o pacto e a promessa de Deus, e ela vai ser postulada conforme a piedade de cada indivíduo. Só para esclarecer, né, que a gente está falando sobre obra meritória e tal, que são excluídas do artigo da justificação, tá? A gente está falando aqui sobre as recompensas que Jesus promete nos evangelhos, por exemplo. Ele fala sobre acumular tesouros no céu. Ele fala sobre recompensar aqueles que trabalham para o reino. Ele usa parábolas para descrever isso. Então esse é o objeto da pergunta, viu? Só para qualquer mal entendido. Perfeito. Não faz parte do artigo da justificação pelo qual nós somos justificados, né? Como o próprio Lutero acabou de dizer, né? Nós não somos justificados por essa glória inerente no santo. Mas Deus ama os santos de tal forma que ele os retribui com recompensas, né, pelas coisas que ele fazem. E David Rolla, que é um dos escolásticos luteranos, no seu exame teológico, ele vai dizer o seguinte sobre a justiça divina que remunera o homem. Em Romanos 2 e 2 Tessalonicenses, é indicada a justiça retributiva, fundamentada na beneficência divina e suas promessas. Ao homem, no que concerne a sua relação com Deus, não é atribuído nenhum direito pela qual o Senhor lhe deva algo de bom. Mas ainda assim, Deus coroa suas próprias bênçãos em nós, visto que tudo que é bom em nós provém da graça de Deus. A justiça retributiva, então, essa justiça, ela não se equipara à justiça pela qual nós somos justificados. Mas Deus, em sua infinita benevolência, ele se dispõe a nos recompensar pelo bem que nós fazemos, que ele mesmo nos dá, pela própria graça que ele nos dá. Só nesse sentido bem específico, nós podemos falar de ações meritórias. Agora, sobre o próprio progresso na santidade, o próprio Lutero ele vai dizer, nos artigos de Smalcaldio, que é possível cair da graça. Ora, de que modo seria possível cair da graça se não houvesse uma cooperação com a graça divina? Não necessariamente para justificação, mas para que o homem se mantenha em um estado de graça. Como vai dizer o David Roth, né? É que o renascido, quando ele é justificado para a obra da santificação. Ele não é justificado para que ele se mantenha ansioso, sem fazer nada, ou como o apóstolo Paulo fala, que ele não opera, ele não trabalha a sua salvação com tremor e temor. Não, ele é justificado justamente para a obra da santificação. E aqui o David Roth fala uma coisa bem interessante. O homem coopera para renovar a si mesmo dia após dia, enquanto causa secundária, subordinada e movida por Deus. Ele faz isso através daquilo que ele recebe.
né? Ou seja, através das forças divinas. Então, ainda isso não é nada do homem. Mesmo quando o homem trabalha sua salvação, ou melhor, na parábola do semeador, quando Deus chama todos os homens e em horários diferentes ele ainda dá a recompensa divina da vida eterna aos homens, não é pelo homem, é pelo aquilo que Deus dá ao homem. É sempre divino, sempre vem de Deus, nunca do homem. Pronto, galera. Então, esse foi o esboço do nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado, cara. Foi muito rico. A gente falou de muitas coisas. A gente vai colocar as fontes e bibliografia também no nosso post do Instagram e aqui na descrição do podcast, né? Aí eu queria passar agora para vocês fazerem a saudação final. Depois a gente faz uma breve oração e encerra o episódio. Galera, foi um prazer participar com vocês aqui, tá? Um prazer da minha parte. Sempre tive vontade de participar da Apologética aqui, fazer um podcast maneiro com o pessoal, bater um papo, né, sobre uma das doutrinas mais importantes da nossa igreja, que é o pecado original. Então, me sinto muito honrado e fico muito agradecido pelo convite. Espero que vocês gostem do podcast. Qualquer coisa também podem me perguntar. Se eu puder desenvolver mais alguma coisa, eu ficaria honrado em poder ajudar. Valeu, pessoal, por escutar. Muito obrigado. Quero agradecer ao Natan por aceitar o convite. Foi de muito agrado, aprendemos bastante. E eu quero deixar uma citação de Lutero para vocês, do comentário a Romanos, né, que o Natan citou bastante aqui. Inclusive, é um livro que eu indico para vocês. Eu li o comentário a Romanos e é muito bom. Que é o seguinte: pois Deus instituiu o meio de remover, através de Cristo, tudo aquilo que o diabo introduziu através de Adão, a saber, o pecado e a morte. Todas as vezes, né, que a gente lembrar da justificação, do perdão dos pecados, que venhamos lembrar também dessa citação de Lutero, que me conforta bastante. E é isso aí, pessoal. Agradeço a vocês. Tamo junto e até a próxima. Valeu, galera. Vamos fazer só uma oração pra gente terminar, né? Ó Deus e Pai eterno, eu te peço que nos instrua, por meio do teu Espírito Santo, que assim como perdemos tudo ao morrermos em Adão, possamos recuperar tudo ao sermos vivificados novamente em Cristo Jesus, teu Filho. Concede-nos a morte diária para o Adão, por meio da mortificação e do arrependimento contínuo, para que nos dediquemos e entreguemos inteiramente a Ti. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Tamo junto e até a próxima.